Bom, tópico 2, as categorias dos atributos de Deus. São dois tipos de atributos de Deus. Os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não revelou, aqueles que Ele não dividiu com nenhuma criatura. E os comunicáveis são aqueles que Ele nos revelou. Por mais que às vezes a gente não consiga na sua plenitude definir estes atributos, mas Ele nos revelou, pelo menos em certa medida. Ao ser criado imagem e semelhança de Deus, o homem então ele herda alguns destes atributos de Deus. O tópico 2.1 vai dizer que a existência de Deus não se discute. Tem até um trecho, da Bíblia que vai dizer assim, que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. O salmista vai dizer que Deus é de eternidade em eternidade. Então aqui não se discute a existência de Deus. O nécio ou o insensato, ele é aquele que vive como se Deus não existisse. O nécio rejeita a revelação de Deus, ele não busca a Deus nem invoca, Ele é separado de Deus. Então normalmente não tem a razão e muito menos a fé. Então, atributos incomunicáveis e comunicáveis. Alguns atributos, como os incomunicáveis, são apenas de Deus, são intransferíveis, imanentes, ou intransitivos. Então, Deus não dependeu de ninguém para criar o mundo, Deus não precisou de conselho de ninguém. Então, alguns dos atributos incomunicáveis de Deus são a seiedade, a seiedade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a soberania, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a autoexistência, a transcendência e a imanência. Então esses são atributos de Deus que são atributos incomunicáveis, atributos que o homem não tem. Agora nós vamos falar sobre atributos comunicáveis de Deus. Então, o que Deus nos comunicou? Quais são os atributos que Deus participou para nós? São dois grupos de atributos: misericórdia, amor, paciência. A gente tem também santidade, majestade, retidão, justiça. Isso Deus comunicou conosco. Isso nós conseguimos ser, conforme eu já falei, talvez não na sua plenitude. O ser humano não vai conseguir a sua plenitude no amor, a sua plenitude na paciência, a sua plenitude na misericórdia, ou na santidade, ou na majestade, ou na retidão, ou na justiça. Mas Deus nos comunicou e nós podemos nos esforçar para chegarmos o mais próximo possível, ou pelo menos nos revestir desses atributos que Deus nos comunicou. Então você que está assistindo essa aula hoje, você pode sim ter santidade, Você pode ter fidelidade, você pode ter amor, você pode ter bondade, justiça, sabedoria. Você pode ser uma pessoa paciente, misericordiosa. Você pode ter uma infinitude desses atributos comunicáveis que Deus nos revelou, que Deus comunicou conosco. Então, os atributos incomunicáveis, eles afirmam que é a grandeza de Deus, e a majestade absoluta de Deus. Agora, os comunicáveis revelam a condescendência de Deus, para conosco. E é muito importante, irmãos, sabermos sobre estes atributos, conhecermos esses atributos, porque conhecendo os atributos de Deus, nós podemos saber mais sobre quem Ele é. Então, o valor de conhecer os atributos de Deus é o nosso tópico 3. Então, muitas correntes teológicas, elas tentam revelar, explicar, conhecer a Deus
mas fica muito claro isso para nós, que Deus ele se revelou a nós através das Escrituras Sagradas. Então a natureza de Deus se revela pelos seus atributos. Ao estudarmos os atributos de Deus, nós vamos ver como Deus age com a sua criatura, como Deus se relaciona com o homem, né? Ele mesmo criou o homem para se relacionar com o homem. Então é necessário que nós nos aprofundemos em conhecer a Deus. O profeta Oséias mesmo, ele diz que para a gente conhecer, prosseguir em conhecer a Deus. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Oséias 6:3. Então é importante estudar coisas seculares, é importante nós fazermos cursos, tentar nos encher de conhecimento, sim, mas nenhum intelecto humano, nenhum preparo intelectual, nenhuma experiência humana substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. Então, através da palavra de Deus é onde nós conseguimos conhecer, através da Bíblia Sagrada é onde nós conseguimos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você consegue então agora acreditar, confiar em Deus. Conhecendo a Deus, você consegue crer que Cristo Jesus, o Filho de Deus, pode te dar a salvação. Então é somente conhecendo a Deus que você pode então se beneficiar das promessas de Deus para você. Eu gostaria aqui de deixar uma passagem bíblica que está em Oséias 4, verso 6, que vai dizer que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Porque não sejais mais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então olha só, como é bom nós conhecermos a Deus, porque nós não seremos destruídos, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina, heresias ou falsas profecias. Isso é um dos motivos que é importante nós conhecermos a Deus. Então, Paulo, por exemplo, nos ensina a nós não sermos mais meninos, nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina, por falsos ensinamentos. Então, Pedro também diz que nós precisamos conhecer, crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento de Deus, segundo a Pedro 3,18. Então, quantas pessoas estão por aí hoje vivendo falsos ensinamentos, se enviesando, se enveredando por falsos profetas, falsas profecias, falsos ensinamentos? São muitas pessoas. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras Sagradas, não conhecem verdadeiramente o Deus da Bíblia Sagrada, o nosso Deus. Eu quero ler um texto de Romanos 12, 1 e 2. Pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer prestar um culto aceitável, que seja aceitável a Deus? Conheça os atributos de Deus, conheça a Deus através das Escrituras Sagradas. Então, conhecendo os atributos de Deus, nós podemos saber mais quem Ele é e podemos estar mais preparados contra as heresias, contra os falsos ensinos, e podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Então, espero que nós tenhamos conseguido aí elucidar os nossos objetivos, que foram definir os atributos de Deus, mostrar a classificação dos atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, e ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus, para que não venhamos ser levados por qualquer evento de doutrina. Então, Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Os seus atributos são inegáveis e não tem como discordar da sua perfeição. Deus abençoe a todos vocês. Nossa próxima aula de número 3,
o Deus Criador. Deus abençoe o pastor Heraldo, pastora Marisa, que tenha acreditado nesse trabalho e que você possa estar conosco durante todas essas lições do nosso segundo trimestre com essa revista abençoada, Os Atributos de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.